Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, pastora da Igreja Missão Ictus no Brasil. E nós estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa playlist Leitura Cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro da introdução de Números. Hoje nós vamos fazer a leitura e nós vamos ler aqui a introdução do livro de Números, tá bom? Hoje, dia 17 de fevereiro, nós temos essa introdução e depois, hoje também, nós faremos a primeira leitura do livro de Números, tá bom? Então, vamos para esse vídeo, introdução ao livro de Números. Então, vamos lá? Introdução. Números. Tornar-se uma comunidade verdadeiramente humana é um processo demorado, complexo e confuso. Crescer simplesmente como homem ou mulher exige toda a sabedoria, paciência e coragem que possamos produzir. Mas crescer com os outros, pais, irmãos e vizinhos, sem falar nos estranhos esquisitos e nos inimigos cruéis, complica imensamente o processo. O livro de Números nos lança na confusão do processo de crescimento. Esta seção de história bíblica desperta em nós um sentimento realista de o que significa pertencer ao povo de Deus, ou seja, uma comunidade humana que honra a Deus e expressa na prática, o amor e a justiça nas questões do dia a dia. Aprende a lidar com o pecado, com você mesmo e com os outros e segue as ordens de Deus para chegar a um futuro de bênçãos. E tudo isso sem ilusões. Muitos de nós afagam uma espiritualidade romantizada na imaginação. Digo do tipo: Deus está no céu e tudo está bem na terra. Quando as coisas não andam bem, culpamos os outros ou nós mesmos. Alcançamos nossos objetivos de qualquer maneira, às vezes de um jeito meio esquisito, e desejamos ter nascido em outra época, talvez nos tempos bíblicos, quando viver uma vida santa era mais fácil. Isso é estranho, porque a Bíblia, o texto primário que mostra o que significa viver como ser humano criado por Deus, é chamado a praticar uma fé obediente e o amor sacrificial. Em nenhum lugar sugere que a vida é simples ou mesmo natural. Precisamos de muita ajuda. Precisamos de ajuda organizacional. Na vida em comunidade, é preciso que haja distribuição de empregos, nomeação de líderes e controle de registros. A confecção de listas, a contabilidade e a prestação de contas também fazem parte da comunidade de Deus, bem como a oração, a instrução e a justiça. A aritmética correta e detalhada é um dos aspectos da formação do povo de Deus. E precisamos de ajuda relacional. As pessoas que se sentem chamadas e guiadas por Deus encontram-se na companhia de homens e mulheres que pecam o tempo todo. Brigam, discutem, murmuram, rebelam-se, cometem imoralidade, roubam. O que você imaginar, nós fazemos. Precisamos de ajuda para ter um bom convívio. A disciplina sábia é necessária se quisermos ser o povo de Deus. Acontece que contagens e disputas consomem grande parte do livro de Números, visto que eles também continuam sendo aspectos inevitáveis no processo de nos tornarmos povo de Deus. Este livro é essencial ao treinamento da nossa imaginação, no aprendizado de alguns detalhes não tão românticos, mas pelos quais somos transformados em povo de Deus. Este livro, provavelmente Moisés, né? Era um homem humilde,
Mas ano após ano de contenda e murmuração sob sua liderança o desgastaram. Às vezes ele perdia a paciência e uma vez ficou tão furioso que desejou o crédito por algo que Deus estava fazendo. Naquele momento, seu ego custou a ele a chance de entrar na terra prometida. Era essencial para Deus que um líder mantivesse seu ego sob rédeas curtas. Os escravos fugitivos que seguiram Moisés para fora do Egito não tinham experiência em governar como povo unido. Assim como as fraternidades escolares, eles eram teimosamente leais às próprias famílias e clãs, preocupados apenas em cuidar de si mesmos. Eles reclamavam e promoviam tumultos ao menor sinal de estresse. Por isso, precisavam aprender a se unir, a valorizar a organização e o relacionamento no círculo mais amplo, se quisessem sobreviver na terra prometida na qual estavam os verdadeiros desafios. Contexto. Por volta de 1280 a 1240 a.C., alguns estudiosos acreditam que os chineses estavam mais avançados no uso de ferramentas de bronze e armas que os povos do Oriente Médio nesse período. Os reis da dinastia Shang gostavam de sacrifícios humanos. Quando o rei era sepultado, 100 escravos eram enterrados com eles. Esse é o contexto da época, tá bom? Então, nós acabamos de fazer aqui a leitura da introdução de Números. E aguarde que daqui a pouco nós também você pode fazer a leitura do primeiro capítulo aí, primeiro dia, né, em que nós vamos ler Números de 1 a 3. Até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.